Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui com muita alegria para estudarmos o livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E como eu falei, com muita alegria mesmo, porque esse estudo nos propicia mais conhecimento, mais entendimento do que é a vida espiritual, as relações nossas com o mundo espiritual. E também é uma forma de crermos, mas não crermos como um achismo, mas um crermos com certeza absoluta. É a certeza de Deus, é a certeza de Jesus, é a certeza da espiritualidade superior e todos os demais espíritos na erraticidade. É a certeza de que nós vamos continuar existindo mesmo após a morte do corpo físico. Então, por isso que Kardec, quando inicia esse capítulo, As 5 Alternativas da Humanidade, mais uma vez do livro Obras Póstumas, ele faz uma análise de tudo aquilo que existia de crenças à época dele. Nós já passamos pelo materialismo, pelo deísmo, pelo panteísmo, e agora iniciamos, semana passada, nós iniciamos o dogmatismo, e o último será o espiritismo. São as 5 formas de crença que Kardec abrange. Ele começa a fazer um estudo dos 5 tipos. Notem que aqui ele não está falando da religião A, B ou C, mas o tipo de crença, como nós estamos crendo. E é óbvio, no espiritismo ele faz um apanhado geral daquilo que o espiritismo prega, que vamos estudar nos próximos programas. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada, que é a doutrina dogmática. É a 4ª alternativa da humanidade, segundo Allan Kardec. E aí ele vem falando das consequências. Ele faz um abrangido, abrange aquilo tudo que é a doutrina dogmática, e então ele vem e fala das consequências. E ele diz assim: esta doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. Nós já fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º, mas vamos ler novamente, sem explicar, só para nós nos situarmos e dar continuidade com o 5º em diante. Primeiro, de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou não inteligentes, digamos. Ele usa uma outra palavra aqui que à época era comum, mas eu prefiro não utilizar, até porque muita gente não tem acesso ao livro Obras Póstumas. É uma pena, mas tem muita gente que não tem acesso, não estuda, não tem o livro, nunca leu o livro. A segunda consequência do dogmatismo é: qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Qual o futuro? O que vai acontecer com as crianças que morrem em tenra idade? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada sem o trabalho a que os outros ficam sujeitos durante longos anos? Por que são recompensadas sem terem podido fazer o bem, ou são privadas de uma felicidade perfeita sem terem feito mal? Terceira consequência, terceira coisa que a gente não consegue explicar. Terceiro, qual a sorte dos cretinos e dos idiotas? Notem, essas palavras, mais uma vez, devem ser entendidas como era o sentido à época. Qual a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência de seus atos? Ele aqui fala daqueles seres que têm qualquer problema mental, que eles não podem
ter os seus atos levados em consideração por não terem consciência desses atos, segundo inclusive a ciência humana. Hoje, nas leis humanas, inclusive, as pessoas que cometem qualquer crime, inclusive assassinato, e chegam à conclusão, através de análises psiquiátricas, que eles têm problemas psiquiátricos, eles não vão para a cadeia, eles vão para um tratamento, para um hospital psiquiátrico, né? Então, se acontece isso, qual é a sorte? O que acontece com esses irmãos depois que eles desencarnam? E quarto, onde está a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente? Se nós estamos sofrendo, padecendo alguma coisa, qual é a explicação, já que nós nascemos, nós fomos criados no berço, no nascimento do corpo? O espírito foi criado junto com o nascimento do corpo, segundo a crença dogmática. Então não tem saída para isso. Aí vamos começar agora com as outras. São 8 pontos que Kardec destaca. Poderia destacar muito mais, mas ele destaca os principais, que não tem explicação segundo a doutrina dogmática. A doutrina dogmática, para quem não sabe, é a crença num céu e num inferno eternos. Ou seja, nós morremos, vamos para o céu ou vamos para o inferno, né? E ficamos lá eternamente. Então é isso que Kardec está colocando aqui, que não tem explicação segundo essa doutrina. Quinto, então, qual a sorte dos selvagens e de todos os que forçosamente morrem no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza humana, pela natureza, se não lhes é dado progredirem ulteriormente? Já que eles não vão progredir depois da morte, o que vai acontecer com esses selvagens? Eles não têm responsabilidade, assim como as pessoas que têm problemas mentais. Não têm responsabilidade, eles são daquele jeito e pronto, não tem jeito. Agora, se nós realmente mantivermos essa questão de o espírito foi criado no nascimento, e quando termina essa vida, vai para o céu, vai para o inferno, realmente fica difícil de entender o que vai acontecer com esses seres. Se eles vão ficar como primitivos o resto da eternidade, isso aí não seria justo, né, da parte de Deus. Sexto, por que cria Deus umas almas mais favorecidas do que outras? Olha só, isso é uma pergunta muito interessante. Nós vemos aí pelo mundo, é fácil, é só andar pelas ruas das grandes cidades do Brasil, do mundo inclusive, para verificar que algumas pessoas têm uma sorte, entre aspas, diferente das outras. Que algumas pessoas nascem pobres, algumas pessoas nascem com doenças severas, algumas pessoas nascem, como disse agora há pouco, com problemas mentais, físicos, enfim. Nascem deformados e outras não, outras são felizes, têm uma família rica, uma família organizada, equilibrada. Outros nascem em famílias totalmente desequilibradas, etc. e tal. Então, são essas as perguntas que Kardec tem feito para que a gente possa refletir se realmente há alguma coisa diferente daquilo que prega a doutrina dogmática. E essas são consequências do que está realmente acontecendo quando a pessoa acredita simplesmente que quando morre vai para o céu ou vai para o inferno. Vamos continuar. Sétima pergunta não possível de responder com a doutrina dogmática. Por que chama ele a si prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo, visto que não lhes é permitido progredirem depois da morte? Aqui Kardec está falando de Deus. Por que Deus chama alguns dos nossos irmãos prematuramente? E se eles tivessem mais tempo, eles poderiam se melhorar, poderiam se arrepender, poderiam tomar um novo caminho, mas não, Deus tira, né, faz que morra aquele ser,
chamando aquele espírito para viver com ele e não tendo podido se melhorar. O espírito, de repente, ele não teve condições de se modificar nessa vida. E aí? O que acontece? Ele desencarnou com 20 anos. Se ele tivesse mais uns 20, uns 40 ou uns 60 anos, ele teria a oportunidade de se melhorar. Mas não, desencarnou com 20 anos, então não teve a chance. Aí ele de repente vai para o inferno, chamado inferno. Deus não deu chance para ele realmente se melhorar. Então, esse também não é um Deus que nós acreditamos, né? E oitavo e último, porque Deus criou anjos em estado de perfeição, sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações em que têm maiores probabilidades de sucumbir do que se sair vitoriosas, etc, etc. Gente, mais uma vez, é aquela questão de nós entendermos: Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, quer dizer que Ele, antes de colocar a bondade dEle para conduzir os seus filhos, Ele coloca a justiça dEle. E essa justiça não é a justiça dos homens, é uma justiça de Deus, a justiça dEle. Nós não podemos comparar a nossa justiça com a justiça de Deus. A nossa justiça ainda é muito falha. Ainda cometemos muitos erros na justiça. Ainda colocamos pessoas inocentes na cadeia. Ainda incriminamos pessoas, e aí essas pessoas não têm chance de se defender, né? Então nós temos uma série de coisas que a justiça humana faz com falhas, né? E que não acontece com a justiça divina, é óbvio. A justiça divina é perfeita. Não há falhas, absolutamente não há falhas. Nós ainda estamos numa condição de achar que se aconteceu isso ou aquilo, se o meu filho morreu com 2 anos, 10 anos, com a idade que seja, é porque Deus falhou, Deus não me ouviu, Deus está contra mim, etc. e tal. Ainda temos muito isso, né? Mas vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos nos melhorando. Um dia, quem sabe, a gente vai realmente compreender Deus. Basta que nós vejamos as questões 11 e 18 do Livro dos Espíritos, que nós tenhamos certeza que um dia nós compreenderemos Deus. Bem, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos apresentando o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Meu nome é João Nogueira e agradeço muito a sua audiência, agradeço muito que vocês estão ligadinhos aqui na Rádio Rio de Janeiro. E se vocês quiserem, vocês podem mandar recadinhos para nós. Nós estamos sempre atentos aos seus recadinhos. O programa é gravado, nosso programa Luz na Penumbra, todos os 10 programas ao longo da semana é gravado, mas vocês podem mandar recado e dizer: olha, eu quero mandar um recado para o programa tal, o Luz na Penumbra, o estudo tal. Aí você vai mandar e vai chegar até nós, até cada um de nós que apresentam os programas. Então você pode dizer: olha, eu quero mandar um recado para o João Nogueira, o programa Luz na Penumbra. Ou nem precisa dizer o programa. Aí você manda para o 21, WhatsApp, 21 98486 7633. 98486 7633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que você pode entrar em contato conosco. Mas vamos dar sequência então ao estudo deste capítulo, As 5 Alternativas da Humanidade, em que Kardec abrange as 5 formas de crenças que à época eram as mais conhecidas, as mais influenciadoras daquela sociedade, principalmente da França de 1850 e qualquer coisa. Então Kardec faz esse estudo das 5 alternativas, que são materialismo, materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo e, por último, espiritismo. Já estudamos os 4 primeiros e agora nós vamos entrar no último, que é exatamente
O Espiritismo é o quinto, a quinta alternativa, como chama Kardec, de crença de cada um de nós. Vamos então à explicação de Kardec. Nós vamos por parte, não vamos terminar neste programa, mas com certeza vamos tentar entender direitinho o que os pilares, né, da doutrina espírita. Então, diz Kardec: o princípio inteligente independe da matéria, ou seja, não depende da matéria. O princípio inteligente não depende da matéria. Continuando o texto: a alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio pelo trabalho e pela boa vontade. Bom, aqui nós temos um ponto em que Kardec coloca a questão da evolução do espírito. Somos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo a partir de inúmeras reencarnações, passamos inicialmente pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, entramos no hominal, aí sim nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade de acordo com as escolhas, e vamos evoluindo mais ou menos rapidamente, como diz Kardec, de acordo com o trabalho que nós empenhamos pela nossa evolução, o trabalho e pela boa vontade, né? E aí é o uso do livre-arbítrio, desse livre-arbítrio que nós alcançamos ao chegarmos no estado de seres humanos, hominal, estágio hominal, o reino hominal. É claro que na ciência comum, na ciência humana, não há essa divisão. As divisões são mineral, vegetal, animal, ponto. No Espiritismo nós aprendemos a nominar uma quarta categoria ou um quarto reino, que seria o reino hominal, o reino dos seres humanos, onde nós conseguimos o nosso livre-arbítrio e agora nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, falamos e pensamos. Kardec fala aqui da evolução. Ele fala que nós estamos sujeitos a um progresso indefinido. Quando ele fala que é indefinido, não quer dizer que é infinito. Nós temos algumas questões que são muito importantes para nós verificarmos como se posiciona a doutrina espírita em relação à evolução. Em primeiro lugar, vamos desmistificar algumas coisas. Por exemplo, existe uma inscrição no túmulo de Allan Kardec. Eu estive lá no túmulo, em Paris, no cemitério Père Lachaise, em que existe uma inscrição lá no túmulo, na parte superior do túmulo de Kardec. E diz assim: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Muita gente atribui essa frase a Kardec, porém essa frase não é de Kardec. Inúmeros estudiosos, inúmeros biógrafos que foram buscar a explicação de quem seria a autoria de Kardec, e aí chegaram à conclusão de que foi uma frase que talvez tenha sido inspirada no Espiritismo, sim, porém foi uma frase que foi criada por alguém que não o Kardec. Então, Amélie Boudet, Kardec foi enterrado, o corpo de Kardec foi enterrado em outro cemitério, num cemitério de subúrbio. Depois de um tempo, a comunidade espírita da época fez o que a gente chama hoje em dia de vaquinha, né? Juntaram lá, cada um deu um pouquinho e juntaram dinheiro
deram para Amélie Gabrielle Boudet, que era a viúva de Kardec, e fizeram o traslado do corpo para esse cemitério, que é o cemitério mais famoso de Paris, o Père Lachaise, onde estão enterrados lá diversos arautos, né, digamos assim, da sociedade francesa da época, e alguns até recentes. Alguns artistas estão enterrados lá. O Rossini, maestro Rossini, está lá o túmulo do maestro Rossini, e por aí vai, são vários. Então foi feito esse traslado do corpo, criado esse túmulo, o túmulo que é inclusive um túmulo à feição dos druidas, porque a pessoa que não sabe, o nome original de Kardec nessa encarnação era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quando ele descobriu os espíritos, os irmãos desencarnados, ele recebeu uma mensagem de Zéfiro, dizendo que Zéfiro era um companheiro do Hippolyte, à época que eles eram druidas, antes da vinda de Jesus, no ano 100 mais ou menos, antes de Jesus. E o nome dele, do Hippolyte, à época, ele era um sacerdote druida, e o nome dele era Allan Kardec. A partir daí, Hippolyte pensa, eu tenho várias obras escritas, o meu nome é conhecido na sociedade francesa, na sociedade parisiense, e também mundialmente o Hippolyte era muito conhecido. E ele falou, eu não posso misturar as duas coisas. Quando hoje nós falamos que o kardecismo não existe, é porque o Kardec ele disse, a obra não é minha, a obra é dos espíritos. É óbvio que nós sabemos que Kardec teve um papel fundamental na elaboração da codificação espírita, mas ele sempre disse, a obra não é minha, então eu não posso assumir a autoria da obra colocando meu nome na obra. Por isso que kardecismo não está correto de se dizer. O correto é se dizer espiritismo, e eu não sou kardecista, eu sou espírita, né? Então o nome que foi assumido foi porque ele não queria associar o nome Hippolyte ao espiritismo, que era uma obra, como ele disse, não era dele, era dos espíritos que ditaram a codificação. E então nós temos aí Allan Kardec como um nome, um codinome adotado por Hippolyte. Foi aí então que ele ficou sabendo desse nome, então ele se utilizou desse codinome. Então colocaram essa frase lá no túmulo do Kardec, vou repetir a frase, é uma tradução livre, tá gente? Está em francês, mas a tradução livre é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Volto a dizer, não é uma frase de Kardec, é uma frase que foi inspirada talvez no Espiritismo, sem um conhecimento profundo do Espiritismo, e que foi colocada lá depois por ordem daqueles que transladaram o corpo para lá, e principalmente ali a Gabi, a viúva de Kardec. Com relação a esse progresso sem cessar, como Kardec coloca lá, indefinido e não infinito, é bom que nós entendamos, indefinido é que nós não podemos definir, não há como definir quando é que nós chegaremos ao final da escala espírita, não há como definir, mas há um fim, há um limite. Se não, vejam as questões 113 de O Livro dos Espíritos, e também a questão 226, e que eu vou ler para vocês, a questão 226 de O Livro dos Espíritos. A versão aqui, a tradução do Herculano Pires, diz assim, a pergunta: pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Pergunta: pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Ou seja, os que estão desencarnados, podemos chamá-los de errantes? Aí vem a resposta: os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes, seu estado é definitivo.
Podem conferir lá, questão 226 de O Livro dos Espíritos. E a codificação está cheia de exemplos que nós verificamos que realmente a evolução tem um fim. É claro que para nós é muito difícil entender isso, mas a codificação é claríssima ao dizer que a evolução tem um fim. Alguns dizem que tem um fim moral, nós chegamos ao fim moral, à perfeição moral, e não temos mais o que evoluir moralmente, mas intelectualmente temos sim. É um contrassenso, porque chegou ao fim, é definitivo, ele não está aqui dizendo que é definitivo moralmente, nem definitivo intelectualmente. É definitivo, ou seja, o espírito para de progredir ali, chegando à perfeição. Meus irmãos, por hoje é só. Nos encontramos no próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós desenvolvemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo está no capítulo 22, iniciando hoje. Não separeis o que Deus juntou. E para realizar essa reflexão, esse estudo, junto conosco, está aqui o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, que fará essa reflexão junto conosco, sendo orientado tecnicamente pelo nosso competente Isaac. Então vamos lá, Tony. Indissolubilidade do casamento. O que você pode nos dizer sobre isso? Ok, Marta. Vamos lá então. Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento. Este assunto, o casamento, assim como diversos outros assuntos, ele não deve ser visto só por um aspecto. Aliás, desde que a nossa civilização existe aqui no planeta Terra, que esse assunto, casamento, procriação, mútua convivência, tudo isso vem mudando. À medida que a sociedade avança, muda, essas coisas também vão mudando, as formas de considerar por um aspecto ou por outro. Agora, isso não muda para todos ao mesmo tempo. Então, se nós formos olhar na época de Moisés, a sociedade encarava de uma forma o casamento. Na época do Cristo, poderia ter mudado alguma coisa, mas não era muito diferente. Na Idade Média, já era outra forma. No século XIX, na época de Kardec, já era outra maneira. Hoje já é completamente diferente. Então, existe o aspecto da sociedade em si, como ela encara isso, os seus costumes tribais, seus costumes de vida em sociedade, em comunidade. Existe o aspecto pessoal do homem e da mulher individualmente, que decidem montar uma família, criar filhos e tudo mais. Existem aspectos econômicos, interesses, existe uma série de coisas que envolvem o casamento. Também existe, com base nesses mesmos aspectos, a dissolução do casamento. Isso já foi uma coisa natural, comum de acontecer, já foi uma coisa impossível de acontecer, hoje já é um pouco lá, um pouco cá. Então essas coisas mudam conforme nós, seres humanos, mudamos. Eu não estou dizendo que nós mudamos para melhor ou pior, estou dizendo que nós mudamos e as coisas mudam. E o casamento não podia ser diferente. E quando a pessoa defende o ponto de vista dela em relação ao casamento, ela usa o aspecto que lhe interessa.
Se ela resolve ter um pensamento sobre o casamento pelo lado religioso, ela acha que só aquele ponto de vista religioso é o que importa. O civil, o econômico, não vale nada. Da sociedade, da tribo, não vale. O que vale é a religião. Se ela pensa no lado econômico, ela acha que o mais importante é o econômico. Os outros não valem. Então não existe, nunca você pode chegar numa discussão a um acordo, porque as pessoas tendem a puxar a brasa para sua sardinha. Elas não querem aceitar o ponto de vista do outro, até porque cada um está vendo por um aspecto diferente. É muito complicado. Então, eu acho que é uma questão delicada. E Jesus, por exemplo, Jesus disse uma frase lógica, que dá para entender perfeitamente. E esta frase dele é usada para ser interpretada de forma ambígua, pelo contrário do que ela quis dizer. Não é? Então, é com base nisso que nós temos que encarar o que nós espíritas devemos achar dessa história da dissolução do casamento. Do casamento em si, da dissolução do casamento. Nós temos que encarar com tranquilidade. Com tudo que há de moderno para hoje em dia e com base naquilo que o Cristo disse. É simples assim. Não devemos focar num aspecto. E não encarar Cristo como um religioso. Ele não era um religioso. É um ser como nós, mais experiente, muito mais avançado, que veio aqui nos dizer qual o caminho a seguir. Então, se nós confiamos nele, vamos aceitar o que ele disse. E vamos entender à luz do nosso conhecimento de hoje. Pode ser que daqui a uns séculos à frente, nós interpretemos de outra forma. Mas hoje é o que nós temos no cardápio, então temos que entender com o nosso conhecimento de hoje. Então, o texto do Evangelho diz o seguinte, está em Mateus, capítulo 19, itens 3 a 9. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, mais uma vez os fariseus vêm jogando pegadinha para a pessoa escorregar. Isso acontece muito, até hoje em dia acontece, né? Será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Então, quando eles perguntam, seja qual for o motivo, é porque eles mesmos admitiam que, dependendo do motivo, é permitido. Porque, se diz assim, será permitido a um homem despedir sua mulher? Seja qual for o motivo, porque há motivos que pode, não é verdade? Então, porque na lei deles era permitido. Eles querem saber se podia mandar embora de qualquer jeito. Ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois uma só carne. E não farão os dois uma só carne? Então Jesus está perguntando. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Porque então, retrucaram eles, ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Então, veja, havia motivo para se despedir uma mulher, não é? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Então, Jesus também admitia que existia motivo para a separação, o adultério. Então, muitas pessoas defendem, com base na religião, com base no cristianismo, que não pode haver dissolução do casamento, mas aqui, o próprio Jesus diz, olha, a não ser em caso de adultério, já tem uma abertura. A lei mosaica prescrevia a mesma coisa. Jesus disse que não veio destruir a lei, veio fazê-la cumprir. Então, se disser que o casamento não pode se desfazer de maneira nenhuma, está errado, não está com base na religião. Então, quem usa isso para pensar desta forma, está enganando a si próprio. Então Kardec comenta, só o que vem de Deus é imutável, tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos,
para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, mesmo na mesma cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhuma onde hajam sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país, em dada época, é adultério em outro país, em outra época. Uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário, além desse, o casamento civil, em outros, finalmente, basta o casamento civil. E é o que eu estava dizendo, tem vários aspectos para considerar. Mesmo o aspecto religioso varia dentro da mesma religião. O cristianismo varia de um lugar para o outro, de uma sociedade para outra, de uma tribo para outra, de um grupo para outro. E cada um pensa de um jeito. Então, mas não podemos querer impor o nosso jeito aos outros. Além do que, existe a lei civil. Há lugares que ela é dispensada, há lugares que ela pode se usar ou não, há lugares que só vale a lei civil. Então é preciso ter calma para considerar o assunto. Vamos estudar o que disse Jesus. Está na vossa lei. Diz aqui. Não lejo que o homem desde o princípio foi macho e fêmea, disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão a sua carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então ele disse: Moisés concedeu o direito de se separar por causa da dureza do nosso coração, que ele sabia que nós íamos aprontar, um homem com a mulher com o homem, então ia chegar a um ponto que não dá para continuar, então criou uma lei civil para poder separar. Mas se voltássemos ao começo da criação, vimos que não havia necessidade, porque não havia nem lei civil naquela época. O homem se juntava à mulher por instinto, como são os animais comuns. Então estão seguindo a lei natural, a lei da natureza. Então se tiver que ficar, fica, se tiver que ficar, não fica, conforme a espécie. Então não precisava ter lei de divórcio. Então o que Jesus falou, quando foi criado, é para se juntar, virar um só e ponto final. Mas nós somos homens, seres humanos, não costumamos seguir muito bem as coisas. Então é preciso existir a lei civil. Por isso que é difícil nós tentarmos contemplar uma e outra. Sempre vai haver alguém descontente, porque foi atingido naquilo que lhe interessava. Mas, na união dos seres, ao lado da lei divina natural comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições habituais de casamento, a lei do amor é levada em essa consideração? De jeito nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do coração, sim do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo isso vai bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem abastecidas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem seguir felizes. Então, aí começa a pesar o lado econômico do casamento. Na época de Kardec existia isso. É o que eu digo, as pessoas naquela época não casavam por amor. Casavam por outros interesses. Interesse de religião, interesse tribal, interesse econômico, vários interesses. Cupidez, tudo, menos amor. E esse tipo de casamento não foi contemplado pela lei de Deus. Não foi contemplado. Então esse aí, se dissolver, tá tudo bem. Agora, aquele que é contemplado pela lei do amor, esse, como disse Jesus, não há como separar, porque foi Deus que uniu. Quando uma pessoa se casa por amor, a união é feita por Deus. Então essa é indissolúvel. Mas não é porque é proibido, porque vai ser impedido. Não, porque eles mesmos não querem. Se uma pessoa ama a outra, não há interesse em separar. Então essa união é feita por Deus, não vai nunca se dissolver.
Não há juiz de paz, nem juiz de divórcio, juiz de família que vai conseguir separar se os dois querem continuar juntos. Isso que Jesus quis dizer. Se valesse a lei de Deus, a lei do amor, não haveria o casamento, separação, não haveria divórcio. Só há divórcio porque o casamento não foi feito por amor. Foi feito por outros interesses que não cabe aqui discutir se são lícitos, válidos, morais ou não. Você pode casar com a pessoa simplesmente porque achou bonita a pessoa, porque teve uma atração sexual por ela, porque era rica, sei lá. O motivo é seu, o problema é seu. Se a outra pessoa está de acordo, ou os dois estão de acordo, vida que segue. Agora, o dia que aquilo ali acabar, a beleza acabar, a atração sexual acabar, o dinheiro acabar, eles querem separar, tudo bem. É um contrato quase que comercial. Então, tudo bem as pessoas se sentem bem uma com a outra, enquanto está bem, vida que segue. Não está mais bem, acaba. Esse tipo de união não é a união contemplada por Deus, que por Deus é contemplada pelo amor. Esse, ninguém consegue separar, porque os dois não querem separar. Quando não quer, dois não brigam, né? Quando os dois querem ficar juntos, ninguém separa. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo, que o julgamento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio, se pronunciado como forma banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornarem criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se contemplarem as condições do matrimônio, não se fizesse a abstração da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, não sereis senão a só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. É o que eu estou falando. O que é insolúvel, que diz Jesus, não separeis o que Deus uniu, é o casamento, a união feita por amor. O casamento que eu digo é a união do homem com a mulher. Independentemente de ter papel, não ter papel, isso é coisa da lei civil, da lei humana. A lei de Deus vale os dois estarem de acordo, olho no olho. Vamos viver juntos, vamos casar, vamos ter família, vamos. Eu gosto de você, você gosta de mim, vida que segue. Foi por amor, isso não há santo que consiga separar. Agora, quando existem outros interesses, desde a época lá de Moisés já existiam, os interesses da tribo, os interesses da família, os interesses econômicos, a atração sexual, a cobiça, tudo isso, então esse tipo de coisa pode separar. Por isso que Moisés admitia o divórcio. E Jesus disse, não, bem, se há adultério, porque chegou ao ponto de a desavença foi tal que houve um adultério, então até Jesus aceitou que se separasse. Porque não foi feito na base do amor, não foi um casamento abonado por Deus. Então Jesus falou a coisa certa, quando é abonado por Deus, ninguém separa. Agora, daí a dizer que todo casamento feito na igreja, ou qualquer igreja, é feito por Deus, vamos combinar que não é bem assim. A história pode estar aí para nos mostrar. Se um príncipe de um país casava com uma princesa de outro país que ele nunca tinha visto, só conhecia no dia do casamento, como é que isso vai dizer que isso foi feito por amor? Interesses de um reino com outro reino. E esse casamento é indissolúvel porque Jesus disse, Deus disse que não pode separar. É o que eu digo, eles têm um olhar, um aspecto de ver a situação e acham que só vale aquilo deles. Porque está escrito isso na religião. Mas o casamento não foi feito com base no que a religião diz, feito por amor, não foi. Eu digo, a pessoa olha aquela situação pelo seu olhar, pelo seu aspecto. Aí é difícil você discutir, tentar mudar o pensamento. Então, deixa rolar. Agora, se nós vamos ver pelo certo, é isto. O casamento vale, feito por amor, um gostando do outro, os dois estão de acordo. Isso ninguém separa, porque eles mesmos não querem separar. É feito com base da lei de Deus. Agora, os outros, todas as uniões, todas são lindas, são válidas, podem continuar numa boa, dura enquanto durar, simples. E vai ser obrigado a ficar com quem você não quer mais, por algum motivo qualquer. Pronto. É isso que tem que ser. A pessoa que sabe por que ela casou com a outra. Naquela época eu gostava muito, hoje não gosto mais. Então, tudo bem. Quando casou, achou que amava. Achou, qual é o problema? Depois achou mais. Mudou de ideia, outras coisas aconteceram.
Faz parte, a gente não pode, com 18 anos de idade, encontrar uma pessoa de 20 e achar, não, essa é para sempre, eu amo e acabou. Se acontecer isso, maravilha, mas se não acontecer, mudaram de ideia, paciência. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias e de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora vivazes, já perderam muito o seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta. As faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia, o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia insolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, nós temos que aceitar as leis civis para regular tudo que há na sociedade, inclusive o casamento, para proteger os indivíduos, se eventualmente separarem, se um falecer, os descendentes, tudo isso é a lei civil que regula. Então é preciso obedecer à lei civil que há na sua sociedade. Agora, a união feita em nome de Deus vai durar para sempre. Se não é feita em nome de Deus, só feita na base da lei civil ou do interesse, por melhores que sejam os interesses, não importa, isso pode um dia durar, um dia não durar, pode acabar, pode continuar, porque é uma coisa de momento, não é para sempre. Para sempre é o amor. Quando amor é amor, dura para sempre. Quando acha que é amor, pode durar, pode não durar. Quando é sem amor, então a possibilidade de não durar é maior ainda. Então temos que encarar essas coisas com essa naturalidade e levar a sério, entender exatamente o que disse o Cristo. Aquilo que Deus uniu, não há como se separar. Certo, Marta? Perfeitamente, Tony. Adorei a sua exposição. É isso mesmo. Então, eu vou sintetizar tudo que você falou brilhantemente. É justamente assim, quando um homem e uma mulher se unem por laços de afeto mútuo e afinidade entre os espíritos, essa união é por si só indissolúvel, porque ela está de acordo com as leis de Deus, ou seja, com as leis de afinidade, enfim, e com a lei maior, que é a lei do amor. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é fonte de dores, de sofrimento e, claro, por contrariar a lei maior do amor. Então, como você bem falou, a gente tem que encarar de uma forma natural, entender isso e, claro, faz parte do nosso processo evolutivo, né? Nós ainda não aprendemos a amar na sua integralidade. Então, muitas vezes casamos achando que amamos, mas não amamos o suficiente. E aí vêm as dificuldades, as adversidades e aquela união acaba se rompendo. E que nós precisamos ter em conta é justamente não ter culpa quando isso acontece, né? É claro que nós devemos buscar sempre o amor nas uniões. Essa é a orientação ideal. Porém, às vezes não acontece, até mesmo por conta da nossa imaturidade espiritual. E entender isso com naturalidade vai tornar a nossa vida mais tranquila, mais pacífica e, lógico, até mesmo com mais responsabilidade. Bom, então, desejamos a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.